91% dos brasileiros estão comendo veneno todos os dias achando que é comida saudável. Se você compra pão integral, peito de peru, iogurte light, requeijão zero lactose, margarina com ômega 3, você faz parte dessa estatística. E o pior, você pode estar aumentando o seu risco de câncer coloretal em até 62% sem nem saber. Dois estudos publicados há poucas semanas no The BMJ e na Nature Communications acompanharam mais de 100 mil pessoas durante 14 anos e descobriram algo que a indústria alimentícia não quer que você saiba. Os conservantes que eles colocam na sua comida para ela durar meses na prateleira estão associados a 47% mais risco de diabetes tipo 2 e aumento significativo de cânceres de mama, próstata e intestino. Tudo que você aprendeu sobre alimentação saudável pode estar completamente errado. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 3 piores conservantes que estão escondidos na sua despensa agora mesmo. Vou te revelar o mecanismo exato de como eles atacam suas células e no final você vai ter um plano prático para limpar sua cozinha sem perder a praticidade. O item número 1 vai destruir o mito que você acreditou a vida inteira. Eu sou o Dr. André Vambier, cardiologista com mais de 20 anos de prática clínica. E o que você vai descobrir aqui pode literalmente salvar sua vida e a vida de quem você ama. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você se lembra da última vez que você foi ao supermercado? Você pegou aquele pão de forma com a embalagem gritando 100% integral, fitness, rico em fibras, sem adição de açúcar? Depois você foi até a seção de frios e pegou aquelas fatias de peito de peru ou blanquê. Afinal, te mandaram cortar a carne vermelha, não foi? Você montou aquele lanchinho rápido para você, ou pior, para o seu filho levar para a escola. E você respirou aliviado. Pensou que fez a escolha mais saudável possível, que está cuidando do coração, protegendo sua família. Mas e se eu te disser que naquele exato momento você acabou de montar uma armadilha bioquímica invisível? Uma bomba relógio que não explode hoje, não explode amanhã, mas que vai te corroendo célula por célula durante anos, até o dia que você recebe aquele diagnóstico que ninguém quer ouvir. Pensa comigo. Você abre o pão. Ele tem 3 semanas desde que foi fabricado, mas ainda está macio, cheiroso, fresco, como se tivesse saído do forno ontem. Você já se perguntou como isso é possível? Faça um pão em casa. Em 2, 3 dias ele está duro, com mofo aparecendo. Mas o industrial dura semanas. Não é mágica, é química. E essa química tem nome. Propionato de cálcio, sorbato de potássio, nitrito de sódio. Palavras que você nunca leu no rótulo porque a letra é minúscula e você confia na embalagem verde com aquela folhinha desenhada. Você confia porque a Anvisa aprovou, porque a FDA aprovou, porque está em todos os supermercados do país. Mas aprovado não significa seguro a longo prazo. Significa que nas doses isoladas, testadas há décadas atrás, não causou dano imediato. Só que ninguém come uma fatia uma vez na vida. Você come todo dia. Seu filho come todo dia. São 3 refeições por dia, 365 dias por ano, durante 30, 40, 50 anos. É exposição crônica, acumulativa, silenciosa. E se inscreve no canal agora, porque todo mês eu trago informações como essa que podem transformar radicalmente sua saúde e a da sua família. Mais de 6 milhões de pessoas já fazem parte dessa comunidade. Clica no botão de inscrever para não perder o que vem pela frente. Antes de eu te revelar os 3 vilões, eu preciso te mostrar um gráfico que me tirou o sono quando eu vi pela primeira vez. Ele foi publicado na revista JAMA, uma das publicações médicas mais respeitadas do planeta, e mostra a mortalidade por câncer em pessoas jovens com menos de 50 anos nos Estados Unidos de 1990 até 2023. E o padrão que ele revela é perturbador. Olha essa linha verde aqui em cima. É o câncer de pulmão. Vê como ela vem despencando? A geração mais nova largou o cigarro e o resultado está aí. Uniqueda espetacular. Uma vitória da saúde pública. Agora olha a linha marrom. Câncer de mama. Também vem caindo, mais devagar, mas caindo. Avanços enormes na oncologia. Detecção precoce, novos tratamentos. Leucemia? Caindo. Câncer de cérebro? Caindo. Linfoma? Caindo. Praticamente todos os cânceres estão em queda.
exceto um. Tem uma linha que está fazendo o caminho contrário. Ela está subindo, de forma contínua, sem parar. Você consegue identificar qual é? Está em vermelho. É o câncer coloretal, câncer de intestino. No começo dos anos 90, era o quinto da lista. Hoje se tornou a causa número 1 de morte por câncer em pessoas com menos de 50 anos. A mortalidade vem subindo 1,1% ao ano, sem interrupção, desde 2005. Deixa eu traduzir isso para você. Enquanto a medicina avançou brutalmente em quase todas as áreas oncológicas, enquanto a gente desenvolveu imunoterapia, terapia genética, cirurgias robóticas, esse tipo específico de câncer está matando cada vez mais gente jovem. E esse dado ganha outro peso quando você coloca rostos nele. Preta Gil, 50 anos, câncer coloretal. James Van Der Beek, o Dawson da série Dawson's Creek, 48 anos, alguns meses mais velho que eu. Câncer coloretal. Ele se exercitava, se considerava saudável, e quando recebeu o diagnóstico disse uma frase que eu preciso que você grave. Eu tentava comer saudável, ou pelo menos o que eu achava que era saudável na época. O que eu achava que era saudável. Guarda essa frase, ela vai fazer muito sentido daqui a pouco. E a pergunta que não sai da minha cabeça como médico é: o que mudou? O que está acontecendo nas últimas décadas na vida de pessoas jovens, saudáveis, ativas, que está fazendo o intestino delas adoecer dessa forma? Porque não é genética. A genética não muda em 30 anos. Não é idade. Estamos falando de pessoas de 20, 30, 40 anos. Então o quê? E a resposta cada vez mais aponta para a nossa alimentação e para os aditivos químicos que vêm junto com ela. Um estudo de Harvard analisou dados de dezenas de países e encontrou 6 tipos de câncer que estão crescendo mais rápido em jovens do que em idosos, entre eles o coloretal. A projeção até 2030, a incidência em pessoas de 20 a 34 anos pode subir 90%. 90%. Os pesquisadores apontaram como principais suspeitos dieta ocidental industrializada, obesidade crescente e os aditivos químicos da comida processada. E é aí que aqueles 2 estudos que eu mencionei no começo entram como a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Sabe, eu me lembro de um paciente que atendi há 2 anos. Vou chamar ele de Ricardo. 42 anos, empresário. Corria 3 vezes por semana. Não fumava, não bebia. Fazia check-up todo ano. Glicemia sempre normal. Colesterol controlado. Pressão perfeita. Ele era um modelo de saúde. Até que começou a sentir uma mudança no hábito intestinal. Nada dramático. Só umas cólicas leves. Um pouco de sangue nas fezes que ele atribuiu à hemorroida. Demorou 6 meses para procurar ajuda. Quando finalmente fez a colonoscopia, tinha um tumor de 4 centímetros no cólon sigmoide, estágio 3. Eu me sentei com ele no consultório depois do resultado. E ele me olhou completamente perdido e disse: Doutor, como isso é possível? Eu como direitinho. Pão integral no café, peito de peru no lanche, iogurte light à tarde, evito fritura, evito açúcar. Como isso aconteceu? E foi aí que eu comecei a investigar não só o que ele comia, mas o que vinha dentro do que ele comia. Os ingredientes invisíveis. E eu descobri que a dieta dele, que parecia exemplar na superfície, estava carregada de conservantes. Propionato no pão, sorbato no iogurte, nitrito no peito de peru, todo dia, durante 20 anos. Ricardo sobreviveu, fez químio, cirurgia, está em remissão. Mas ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Se eu soubesse disso antes, teria mudado tudo. Agora vem a parte que você está esperando. Em janeiro deste ano, a equipe da doutora Mathilde Touvier, diretora de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, publicou os resultados de 2 estudos de peso, um no The BMJ, outro na Nature Communications, 2 dos periódicos mais rigorosos do mundo, ambos baseados na coorte Nutrinet Santé, mais de 100 mil adultos franceses, acompanhados por até 14 anos, com registros alimentares tão detalhados que incluíam até as marcas dos produtos consumidos. Sabe o que é isso? É raro. É ouro puro em termos de pesquisa epidemiológica. Os pesquisadores investigaram 58 conservantes. De todos, 17 eram consumidos por pelo menos 10% da população. Os resultados? Quem consumia mais conservantes tinha 47% mais risco de desenvolver diabetes tipo 2.
e 6 conservantes específicos foram associados ao aumento de câncer, incluindo mama, próstata e colo retal. Uma ressalva importante que eu faço questão de te dizer, porque eu sou médico e não sensacionalista. Esses são estudos observacionais. A associação não é a mesma coisa que causa comprovada. A gente não pode dizer com certeza absoluta que o conservante causou o câncer, mas quando a associação é forte, consistente e vem de mais de 100 mil pessoas acompanhadas por 14 anos, ela merece ser levada muito a sério. E na prática, vamos lá, né, pessoal? Reduzir conservantes é algo que só traz benefícios, não tem desvantagem nenhuma. Você vai me dizer, doutor, mas eu vou perder praticidade. Tudo bem, vou te mostrar como manter a praticidade sem os conservantes. Fica comigo, eu estou super curioso para saber de você. Quando você vê tanta gente na faixa dos 30 ou 40 anos recebendo um diagnóstico de câncer ou diabetes de uma hora para outra, o que passa pela sua cabeça? Você tem visto isso acontecer perto de você? E de que parte do Brasil ou do mundo você é? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Agora eu vou te mostrar os 3 piores vilões que esses estudos identificaram. E eles estão na sua despensa agora mesmo. Eu garanto, pode procurar. Número 3. O propionato de cálcio, o conservante invisível do pão de forma. Pega qualquer pão de forma industrial da sua cozinha agora. Vira o pacote. Olha a lista de ingredientes. Se tem mais de 5 ingredientes, desconfia. Se tem nomes que você não consegue pronunciar, desconfia ainda mais. E se tem propionato de cálcio ou E282, que é o código europeu, você está consumindo um dos conservantes mais problemáticos do mundo moderno. Esse conservante é o mais usado em pães industrializados do planeta. Um estudo publicado na revista Nutrients, em 2025, analisou 233 pães de supermercado. 84% eram altamente processados, e o propionato de cálcio estava em quase metade de todos eles. Doutor, mas ele é aprovado pela Anvisa, pela FDA? Sim, aprovado. Mas aprovado não significa inofensivo a longo prazo. Significa que nas doses isoladas testadas décadas atrás, não causou dano imediato em ratos de laboratório. Só que você não é rato. E você não come uma fatia uma vez na vida. Você come todo dia. Seu filho come todo dia na escola. É exposição crônica, diária, por anos e anos e anos. E o que a ciência está descobrindo agora é que essa exposição crônica tem consequências. O propionato de cálcio foi um dos 12 conservantes que o estudo da Nature Communications associou ao aumento de diabetes tipo 2. O mecanismo é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Quando você ingere propionato, ele entra na corrente sanguínea e começa a bagunçar o sistema de controle de açúcar do seu corpo. Pensa no pâncreas como um termostato. Ele libera insulina para baixar o açúcar e libera glucagon para subir o açúcar. Equilíbrio perfeito. Mas o propionato joga areia nessa engrenagem. Ele aumenta a liberação de glucagon mesmo quando você não precisa. Resultado, glicose no sangue sobe. O pâncreas responde liberando mais insulina. Mas com o tempo as células ficam resistentes a essa insulina, porque está vindo demais. É como morar ao lado de uma sirene. No começo você acorda assustado. Depois de um ano você nem ouve mais. As células param de responder. E você entra na pré-diabetes sem nem saber. Você tenta emagrecer, corta o açúcar do cafezinho, faz tudo certinho, mas continua comendo 4 fatias de pão de forma por dia. E a glicemia no exame está sempre no limite. E tem mais, o propionato é antimicrobiano. Ele não mata só o mofo do pão. Ele pode alterar a composição da sua microbiota intestinal. A mesma microbiota que protege o seu intestino contra inflamações e doenças. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2023, mostrou que camundongos alimentados com propionato de cálcio desenvolveram alterações profundas na composição bacteriana do intestino. As bactérias boas, aquelas que produzem ácidos graxos de cadeia curta, que protegem contra câncer de cólon, diminuíram. As bactérias inflamatórias aumentaram. Traduzindo, você está alimentando um exército de bactérias ruins dentro de você todo dia, sem saber. Daí você não entende por que você tem intestino preso, gases, inchaço, inflamação crônica, dores no corpo, proteína C reativa ultrassensível sempre alta.
A resposta pode estar no pão que dura 3 semanas na prateleira. Então, resumindo, o pão que dura 3 semanas pode estar ao longo do tempo desregulando o metabolismo, inflamando o intestino e prejudicando as bactérias boas, que deveriam estar te protegendo. Tudo em nome de 5 minutos de praticidade. Mas não adianta trocar o pão de forma se você continua consumindo os conservantes do nosso próximo vilão. Porque ele está escondido em lugares que você nem imagina. E é aqui que fica interessante. Número 2. O sorbato de potássio e os acetatos, os conservantes que estão em tudo. Eu fiz um teste. Fui ao supermercado e peguei 10 produtos aleatórios da prateleira de refrigerados. Iogurte, margarina, molho de salada, queijo processado, requeijão, maionese, cream cheese, patê, geleia, suco de caixinha. 8 de 10 continham sorbato de potássio ou algum acetato. 8 de 10. A maioria das pessoas nunca ouviu falar deles, mas eles estão em praticamente tudo que vem em pote, em saquinho, em caixinha. E os números do estudo do BMJ são alarmantes. O consumo elevado de sorbatos, especialmente o sorbato de potássio, foi associado a um aumento de 14% no risco de câncer em geral. Pode parecer pouco, mas quando os pesquisadores olharam especificamente para o câncer de mama, o número saltou para 26%. 26%. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Se você é mulher e tem histórico familiar de câncer de mama, você provavelmente já faz mamografia todo ano. Toma cuidado, evita hormônio. Mas você pode estar consumindo todo dia uma substância que aumenta seu risco em 1/4 sem nem saber. Atenção, esses números representam aumento de risco relativo. O risco individual depende do conjunto da sua dieta, genética, estilo de vida. Não é que se você comer um iogurte com sorbato você vai ter câncer. Mas uma associação desse tamanho e mais de 100 mil pessoas é um sinal de alerta sério. E os acetatos, acetato de sódio, acetato de potássio, também apareceram na lista. O mais preocupante, 4 conservantes foram sinalizados nos 2 estudos ao mesmo tempo. Sorbato de potássio, metabisulfito de potássio, nitrito de sódio e acetato de sódio, associados tanto a câncer quanto a diabetes. Como eles agem? Eles ativam vias inflamatórias no corpo, causam o que a gente chama de estresse oxidativo. Pensa assim, suas células são como carros. Todo dia elas produzem energia para você viver. E nesse processo de produção de energia, elas geram radicais livres, que são tipo a fumaça do escapamento. Normalmente o corpo tem antioxidantes que limpam essa fumaça. Mas quando você consome conservantes em excesso, você está jogando mais fumaça do que o sistema de limpeza consegue dar conta. E essa fumaça acumula, corrói, danifica o DNA. E célula com DNA danificado é o primeiro passo para o câncer. Imagine que suas células são as paredes de uma casa. Todo dia essas substâncias jogam um pouquinho de ácido nessas paredes. Você não vê a parede cair, não sente dor, não tem febre, não tem sintoma nenhum. Mas depois de 5, 10, 15 anos, a estrutura está comprometida, tudo corroída. E aí vem o diagnóstico. E eu preciso ser honesto com você. O editorial que acompanhou esses estudos no BMJ, escrito por 2 epidemiologistas de Harvard, fez uma ressalva importante. Muitos desses conservantes vêm dentro de alimentos que já são por si só problemáticos. Carnes processadas, bebidas alcoólicas, ultraprocessados. Ou seja, o conservante é um problema, mas o alimento que carrega ele é frequentemente um problema ainda maior. São 2 camadas de risco, entende? É como morar numa casa com infiltração e ainda por cima ter goteira no teto. Um problema potencializa o outro. O que você pode tirar disso? Quanto mais industrializado o alimento, mais conservantes. E quanto mais conservantes, mais evidências de risco. É uma relação direta. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor. Deixa um like no vídeo. Isso ajuda essa informação a alcançar mais pessoas que precisam. É só um clique, mas faz toda a diferença no algoritmo. Se você achou isso importante, prepara-se. Porque o nosso vilão número 1 é o mais traiçoeiro de todos. A indústria alimentícia te vendeu ele brilhantemente como a opção saudável. E você provavelmente tem ele na geladeira agora. E agora, o grande vilão,
O número 1, aquele que a indústria alimentícia te vendeu brilhantemente como a opção magra, a alternativa saudável, a opção do coração, o nitrito de sódio. Se você tem peito de peru, blanquê, presunto, salsicha, linguiça calabresa, mortadela ou bacon na sua geladeira, presta muita atenção porque o que eu vou te contar agora vai mudar a forma como você olha para esses produtos para sempre. Para deixar aquela carne processada rosada e bonita, e para ela durar meses embalada sem estragar, a indústria adiciona nitrito de sódio ou nitrato de sódio. Quando esse nitrito entra no seu estômago e se mistura com os ácidos da digestão e com as proteínas da carne, ele se transforma em nitrosaminas. E as nitrosaminas são substâncias reconhecidamente cancerígenas. Isso não é teoria minha, não é achismo. A Organização Mundial da Saúde, através da IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, classificou carnes processadas no grupo 1 de carcinógenos, o mesmo grupo do cigarro, do amianto, do plutônio. Agora atenção a uma distinção crucial, que é onde a maioria das pessoas se confunde. Isso não quer dizer que comer presunto é tão perigoso quanto fumar. A classificação diz respeito à certeza da evidência, não à intensidade do risco. A ciência tem a mesma certeza de que ambos causam câncer, mas fumar é muito mais perigoso em magnitude. Fumar mata metade dos fumantes. Presunto não mata metade de quem come presunto. Essa diferença importa e eu preciso deixar isso claro. Mas o fato permanece. A evidência de que carnes processadas causam câncer é tão sólida quanto a evidência de que cigarro causa câncer. O estudo do BMJ mostrou: o consumo elevado de nitrito de sódio foi associado a um aumento de 32% no risco de câncer de próstata. E a OMS estima que a cada 50 gramas de carne processada por dia, umas 2 fatias de presunto, o risco de câncer coloretal sobe 18%. Deixa eu colocar isso em números reais para você. Se você come 2 fatias de presunto ou peito de peru por dia durante 10 anos, você aumentou seu risco de câncer de intestino em 18%. Se você come 4 fatias, dobra. Se você come todo dia há 20 anos, multiplica. E o pior, você acha que está fazendo a coisa certa. Você cortou o bacon, cortou a linguiça, mas continua comendo peito de peru porque a embalagem tem uma folhinha verde e diz 0% gordura trans, fonte de proteína, fit. É marketing genial. Eles pegaram um produto do grupo 1 de carcinógenos e te venderam como saúde. Deixa eu te contar a história de uma paciente minha. Vou chamar ela de Mariana. 53 anos, professora. Nunca fumou na vida. Bebia socialmente, talvez uma taça de vinho por semana. Fazia caminhada todo dia. Peso normal, pressão normal. Fazia mamografia religiosamente todo ano. Histórico familiar limpo. Nenhum caso de câncer na família. Em 2022, ela descobriu um nódulo na mama. Biópsia. Carcinoma ductal invasivo, estágio 2. Ela ficou completamente chocada. Me procurou para conversar sobre fatores de risco cardiovascular depois da químio. E durante a consulta eu perguntei sobre a alimentação dela. Ela me disse com orgulho: doutor, eu como super bem. Sempre fui fitness. Pão integral, peito de peru, iogurte desnatado, evito fritura, evito carne vermelha. E quando eu perguntei quantas vezes por semana ela comia peito de peru, ela disse: todo dia no lanche da manhã e no lanche da tarde. Às vezes até no jantar quando estou sem tempo. 5, 6 vezes por dia, durante 30 anos. Sem saber que aquilo que ela achava que era proteção era na verdade exposição. Lembra da frase do James Van Der Beek? Eu tentava comer saudável, ou pelo menos o que eu achava que era saudável. Eu vejo isso no consultório toda semana. Homens de 50 anos com câncer de próstata dizendo: mas doutor, eu cuidava da alimentação, só comia peito de peru no lanche. Mulheres que descobrem câncer de mama e não fumam, não bebem, fazem exercício, mas comeram embutido 5 vezes por semana durante décadas, achando que era a opção saudável. É o falso saudável. A indústria criou uma embalagem verde, colocou light, 0 gordura e te vendeu um produto que a ciência associa cada vez mais ao câncer. Lembra do gráfico do começo? Aquela linha vermelha que só sobe? Câncer coloretal virando a causa número 1 de morte por câncer em jovens. Eu não posso dizer que o peito de peru causou o câncer de ninguém.
seria irresponsável. Câncer é multifatorial. Genética, ambiente, sorte, tudo conta. Mas a ciência está cada vez mais clara. A alimentação ultraprocessada, carregada de conservantes, é uma das peças centrais desse quebra-cabeça. E essa peça está na sua geladeira agora. Antes de ir para o plano prático, guarda essa lista. Tira print, salva no celular, manda para o grupo da família no WhatsApp. Na próxima vez que pegar qualquer produto no supermercado, vira o rótulo e procura esses nomes: nitrito de sódio ou nitrato de sódio, E250 e E251, embutidos, carnes processadas, sorbato de potássio, E202, iogurtes, margarinas, molhos, propionato de cálcio, E282, pães de forma industriais, acetatos, E260 e E262, conservas, molhos, queijos processados, metabsulfito de potássio, E224, vinhos, frutas secas, sucos. Se tem esses nomes no rótulo, pense duas vezes. Quanto menos, melhor. E olha, eu sei que isso preocupa. Eu sei que você está pensando: doutor, então eu não posso comer nada? Não é isso. A boa notícia é que o seu corpo é uma máquina extraordinária de recuperação. Ele consegue se curar, se desinflamar, se regenerar, desde que você reduza a exposição diária a essas substâncias. E a mudança não precisa ser radical. Pequenas trocas já fazem uma diferença enorme. Eu vou te dar agora um protocolo completo, passo a passo, com especificidade total, quantidade, qualidade, tempo, duração, medição, tudo o que você precisa para implementar isso na vida real. Troca número 1, o pão. Reduz o pão de forma que dura 3 semanas. Quanto? Meta: máximo 2 fatias por semana, não por dia, por semana. Prefiro um pão de padaria fresca que dura 2 dias ou um pão de fermentação natural. Eu faço meu pão lá em casa, demora 10 minutinhos. Boto na minha máquina de fazer pão antes de dormir e quando acordo, pão quentinho no café da manhã. Zero conservantes, zero propionato, só farinha, água, sal e fermento biológico. Dei até para minha secretária uma máquina de fazer pão para o filho dela comer menos coisa industrializada. A fermentação com lactobacilos conserva o pão naturalmente sem propionato. Se padaria não é opção, se fazer em casa não é opção, ovos cozidos. Cozinha uma dúzia no domingo, guarda na geladeira, dura a semana inteira. Rápido, barato, nutritivo, zero conservantes. Ou tapioca feita na hora, 3 minutos na frigideira. Recheio de frango desfiado, proteína limpa. Ou crepioca, ovo batido com goma de tapioca, 1 minuto e meio de cada lado. Pronto. Café da manhã sem conservante nenhum. Quando? Todo dia. Duração? Para sempre. Isso não é dieta, é estilo de vida. Medição? A cada 3 meses, tira foto da sua despensa. Se tem menos produtos com lista de ingredientes gigante, você está no caminho certo. Troca número 2, as proteínas. Reduza drasticamente o peito de peru, o blanquê, o presunto. Quanto? 0 é o ideal. Mas se não conseguir cortar 100%, limite a 1 vez por semana. 1, não 7, 1. Substitua por frango desfiado feito em casa. Como? Cozinhe o peito de frango no domingo. Pode ser na panela de pressão, 15 minutos. Desfie. Tempere com sal, alho, cebola, pimenta do reino, azeite. Guarda em pote de vidro na geladeira. Usa a semana inteira. Ou atum em lata ao natural. Lê o rótulo. Se tem só atum, água e sal, pode. Se tem hidrolisado de proteína, glutamato monossódico, corantes, descarta. Ou ovo mexido. Ou ovo cozido. Ou pasta de frango. Proteínas limpas, sem nitrito, sem nitrosamina. Quando? Em todas as refeições que antes você usava embutido. Café da manhã, lanche, jantar. Duração? Permanente. Medição? Conta quantas vezes por mês você comeu embutido. Meta? Menos de 4 vezes. Se conseguir 0, melhor ainda. Troca número 3. Os lanches. Troque o iogurte com sabor industrial por iogurte natural integral com frutas frescas. Banana picada, morango, um fio de mel, castanhas.
sem sorbato, sem corante, sem espessante. Troque barrinhas Fit por castanhas puras, amêndoas, nozes. Castanha de caju, ou uma fruta de verdade. Maçã, pera, banana, laranja. Quando? Nos lanches da manhã e da tarde. Duração? Todo dia, para sempre. Medição? Olha para o lixo da sua cozinha no fim da semana. Se tem menos embalagens plásticas coloridas, você está indo bem. Se veio numa embalagem que dura meses, desconfia. Comida de verdade estraga rápido, e é exatamente por isso que ela te dá vida. Troca número 4. Molhos e temperos. Troque ketchup, maionese industrializada, molho barbecue por versões caseiras ou marcas artesanais sem conservantes. Como identificar? Lê o rótulo. Se tem mais de 5 ingredientes, provavelmente tem conservante. Faça seu próprio molho de tomate. Tomate, cebola, alho, azeite, sal. 15 minutos no fogo. Congela em porções. Usa quando quiser. Maionese? Compra aquelas de pote de vidro feitas com ingredientes reais. Ou faz em casa. Ovo, azeite, limão, mostarda. 3 minutos no liquidificador. Quando? Sempre que precisar de molho. Duração? Molho caseiro dura 1 semana na geladeira. Congela o resto. Medição? Quantos potes de molho industrial você comprou esse mês? Meta: 0. Troca número 5. Bebidas. Troque sucos de caixinha, refrigerantes, chás industrializados por água, água com gás, chá natural feito em casa, suco natural espremido na hora. Quanto? 2 litros de água por dia no mínimo. Quando? Ao longo do dia todo. Duração? Para sempre. Medição? Conta quantas garrafas de refrigerante ou caixinhas de suco você comprou no mês. Meta: 0. Troca número 6. Queijos. Troque queijos processados, requeijão cremoso, cream cheese, por queijos naturais. Queijo Minas Frescal, queijo coalho, ricota, cottage. Como identificar? Se derrete sozinho, provavelmente é processado. Se precisa ser ralado ou cortado, provavelmente é natural. Lê o rótulo. Se tem menos de 4 ingredientes, tá bom. Quando? Sempre que quiser queijo. Duração? Permanente. Medição? Olha a geladeira. Quantos potes plásticos de queijo processado tem? Meta: 0. E aqui vem algo que pouquíssimos médicos te contam. Existe um teste que você pode fazer para medir o nível de inflamação do seu corpo e saber se essas mudanças estão funcionando. Chama-se proteína C reativa ultrassensível. É um exame de sangue simples. Você pede para o seu médico. Custa entre R$50 e R$80 particular. Mede o grau de inflamação crônica no seu organismo. Valores normais? Abaixo de 1 mg por litro. Entre 1 e 3, risco moderado. Acima de 3, risco alto de doença cardiovascular e câncer. Faça o exame antes de começar as mudanças. Anota o valor. 3 meses depois, repete. Se o número caiu, você está no caminho certo. Seu corpo está se desinflamando. As células estão se recuperando. Se o número não mudou, você precisa ser mais rigoroso. Procura onde ainda tem conservante escondido. Continua limpando. Isso é medição objetiva, não é achismo. É ciência aplicada na sua vida. O câncer coloretal virou a causa número 1 de morte por câncer em jovens. Diabetes tipo 2 está explodindo em pessoas de 30, 40 anos. E a ciência está dizendo cada vez mais alto que parte significativa da resposta está no que a gente coloca no prato dia após dia, refeição após refeição, ano após ano. Você tem o poder de mudar isso. Não precisa ser perfeito, precisa começar. 1 troca por semana, depois 2, depois 3. Vai limpando sua dieta. Vai reduzindo a exposição. E o seu corpo vai responder, porque ele quer viver, ele quer se curar. Ele só precisa que você pare de envenenar ele todo dia. Agora vamos recapitular rapidamente o que a gente cobriu aqui. 91% dos brasileiros estão comendo conservantes perigosos achando que é comida saudável. Estudos do BMJ e Nature Communications com mais de 100 mil pessoas mostraram associação com 47% mais risco de diabetes e aumento de cânceres de mama, próstata e intestino. Os 3 piores conservantes são propionato de cálcio no pão, sorbato de potássio nos laticínios e molhos,
nitrito de sódio nas carnes processadas. O mecanismo: inflamação crônica, estresse oxidativo, dano ao DNA, alteração da microbiota. As trocas: pão fresco ou caseiro no lugar do industrial, frango desfiado no lugar de embutidos, iogurte natural no lugar do com sabor, molhos caseiros no lugar dos industrializados, queijos naturais no lugar dos processados. A medição: proteína C reativa ultrassensível a cada 3 meses. Esse é seu roteiro completo. Se você quer um guia detalhado com lista completa de alimentos seguros, receitas práticas de substituição, protocolo de detox de conservantes e um checklist de supermercado que você pode imprimir e levar com você, eu preparei um material completo. Está disponível no link da descrição. É gratuito e você pode baixar agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever agora. Somos mais de 6 milhões de pessoas nessa comunidade, cuidando da saúde com informação de qualidade baseada em ciência. Eu posto vídeos novos 2 vezes por semana e você não vai querer perder. Ativa o sininho para ser avisado. E eu quero saber de você. Qual dos 3 conservantes te assustou mais? Foi o propionato do pão? O sorbato do iogurte? Ou o nitrito do peito de peru? E qual vai ser sua primeira troca essa semana? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos e muitas vezes crio vídeos baseados nas perguntas que vocês fazem. E se você achou esse conteúdo valioso, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Talvez um familiar, talvez um amigo. Essa informação pode genuinamente salvar a vida dessa pessoa. Manda o link, manda no WhatsApp, manda no grupo da família. Mais de 6 milhões de pessoas já estão aplicando essas estratégias e transformando a saúde. Eu escuto histórias todos os dias. Pessoas que reduziram glicemia, que perderam peso, que melhoraram exames, que se sentiram com mais energia. Você consegue fazer isso. Não importa quantos anos você tem. Não importa há quanto tempo você come industrializado. Seu corpo tem capacidade de se regenerar. Começa hoje, uma troca. Amanhã outra. Semana que vem, mais uma. E volta aqui daqui a 3 meses para me contar os resultados. E baseado no que a gente conversou hoje, eu deixo essas recomendações. Meu vídeo sobre os sintomas de câncer de intestino, o vídeo mais assistido em todas as línguas sobre esse tema. Tem milhões de visualizações porque é informação que salva vidas. E também meu vídeo sobre as coisas que você tem na sua cozinha que podem estar aumentando o seu risco de câncer. Esse vai te chocar. Porque a gente acaba de falar de conservantes, mas tem outros venenos escondidos que você nem imagina. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Cuida-te!